Boa tarde para quem está nos vendo na estreia na quarta-feira. Boa noite para quem vai nos ver à noite. Bom dia para quem vai nos ver. Bom dia e boa madrugada para os insones. Aqui mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Hoje a gente vai falar de stream. A gente vai tentar entender de quem são as nossas telas. Vocês sabiam que Netflix, Amazon Prime, Disney Plus e outras gigantes aí que a gente tem na nossa TV, nos nossos devices, né? Esses streams faturam bilhões só no Brasil, né? A Netflix, por exemplo, em 2021, gente, já tinha 20 milhões de assinantes. Só no Brasil, e não pagava um centavo de imposto. São os Ubers, né? Os iFoods da vida. Assim, chega aqui, pega consumidor, ganha uma fortuna e não deixa nada, gente. Deixa nada. Consome energia, consome um monte de coisa, joga um monte de cultura, né? Estandarizada e não deixa nada. Se a gente regulamentasse esse streaming, a gente poderia fomentar o cinema nacional, esse cinema que está nos dando tanto orgulho. E aí a gente trouxe um timaço hoje para discutir isso. Gente que entende muito dos riscados, mas muito mesmo. Pela primeira vez está chegando aqui um ator de teatro, ele faz teatro pra caramba, cinema, televisão, ele dispensa apresentações. É o nosso Félix de Amor à Vida. O Boff, vocês se lembram desse personagem icônico da TV? Vem para cá, Matheus Solano. Tudo bem com você? Agora sim, tudo bem? Matheus presente, o Félix não. Que personagem icônico, eu estava falando que usam, né, o Félix para o bem e para o mal o tempo inteiro, né, Matheus? Um personagem que tem o quê? Uns 10 anos aí, pelo menos, né? Mais até, mais. Eu tava. Tem mais de 10 anos e é um Tem mais de personagem que 10 continua anos. sendo visto, né? Porque a gente tem multiplicaram-se as formas de se reproduzir o trabalho da gente, então tem gente que não estava vivo na época, mas que me aborda na rua para falar do personagem, né? Que é muito bom por um lado, por outro lado a gente tem que rever, né? Esses direitos autorais todos aí. A quantidade de programa de YouTube que eu vejo utilizando a personagem, assim, porque criam-se um monte de quadro, né? Tem um monte de gente que adora falar de programas de TV, de personagens de novela, etc. Então, há muita referência, é impressionante. Então, bem-vindo, Matheus. Vamos levar um papo bem legal. Acho que você tem muito a contribuir, porque você está, né, nos três grandes, no cinema, no teatro, na TV, pode falar muito, né, com muita propriedade sobre esse campo cultural e esse PL que a gente vai conversar sobre ele hoje. Luciana, eu quero. A Lu já é uma freguesa do Fórum Sindical, nossa documentarista, ativista, né? Não só na área da cultura, mas nos direitos humanos. Ela vive na linha de frente na época da pandemia, né? A gente fez muita discussão aí dos trabalhadores da cultura que ficaram sem trabalho, sem recurso, sem ter como sobreviver. A Luciana fez uma campanha incrível. Então, que bom te ver aqui de novo, que O bom te ver nosso, de novo nessa o nosso luta saudoso Serginho Manberti, né, Fro? com o nosso saudoso Serginho. Serginho, que saudade! Quantas vezes o Serginho esteve aqui, né? Quantos debates É. incríveis a gente fez aqui com o Serginho. Muito bem. E o meu querido Pablo Vilaça, que acabou de chegar de Cannes, que acompanhou o Agente Secreto, aqueles prêmios todos, toda hora, né? Quanto prêmio, até enjoado, né, Pablo? De tanto prêmio que está vendo e recebendo. Não enjoo nunca, não. Lembrar que a gente esse ano está fantástico. Teve o Oscar, teve Cannes, o prêmio para Agente Secreto, e Berlim nós também ganhamos prêmio com o Último Azul. Então, tô ganhando prêmio em todos os festivais esse ano. Muito bem. Gente, eu queria começar então que a gente conversasse um pouquinho sobre esse poder aí da Netflix gigante. Eu estava, quando a gente
estava aqui nos bastidores, eu estava contando uma experiência, quando eu fiz o Nova África com o Luiz Carlos Azen, a gente fez uma série de TV para a TV Brasil, que a gente contava para os brasileiros, da perspectiva dos brasileiros e dos africanos também, o que era, né, essa relação Brasil-África, África-Brasil. E aí, quando eu cheguei em Moçambique, a gente percebia que o português do moçambicano era um português que chegava pelas novelas da TV Globo, pelas novelas do Brasil. Porque os portugueses, na colonização, não deixaram sequer em Moçambique o português, a língua portuguesa. E hoje, no Brasil, a gente está sofrendo uma invasão ao contrário, né? A quantidade que a gente está vendo, por exemplo, da cultura K-pop, da cultura dos doramas coreanos, asiáticos, que chega pelos streams, e agora sim, tem streams, tem plataformas específicas vindas da Coreia, que a galera só assina para ver dorama, é uma loucura isso. E a gente não tem nenhum tipo de regulação. Eu queria ouvir do Matheus, que é um ator de novela, né, de séries, muito conhecido no Brasil, tem um monte de trabalho na TV brasileira, trabalhos icônicos, como a gente falou do Félix aí, para além do teatro de cinema. Como é que vocês encaram isso e como é que a gente pode proteger, né, o mercado de trabalho dos trabalhadores, dos artistas brasileiros, Matheus? Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Eu acho que é isso que a campanha que a Luciana encampa, assim como a Jandira no Senado e outras frentes vão encampando, né, vai tentando, né, que a gente freie isso que é histórico, né, isso é esse exemplo que você deu de Moçambique, para depois falar do Brasil, né, são o quê? São tanto Moçambique como o Brasil são países colonizados, portanto, a gente continua nessa ideia, né, nesse modo contínuo de colonizados, né, e deixando a boiada passar, para usar aí uma expressão, acho que pertinente, né? Vão chegando aí as big techs e a boiada vai passando e a gente vai ficando a ver navios, né? Nessa cultura que, como você bem falou, é tão rica, né? E no bastidor a gente estava falando do comentário engraçado da Fernanda, né? Coitado deles que não tem Machado de Assis, né? E coitado de nós que precisamos de um Oscar, precisamos de um Leão de Ouro, precisamos de um Urso, precisamos de um sei quê para olhar para a gente mesmo, né? Eu acho que é realmente muito absurdo que a gente precise de um prêmio internacional para dar valor para a gente, né? Que a gente precise do olhar do outro, do olhar de fora, do olhar americano, do olhar com sotaque, para assinar embaixo. Eu acho que essa é a grande virada que a gente tem que dar, né? E é complicado isso ficar na minha mão, na mão da Luciana, ou na mão da classe artística, tem que ser uma coisa conjunta realmente do Brasil se entender, né? E nesse momento tão polarizado também, né? Que, como dizia lá o Maquiavel, né? Dividir para governar, no sentido de que, assim, quanto mais divididos, né? Mais os poderosos fazem a festa. Eu fico muito feliz de ver programas como, por exemplo, esse novo do Paulo Vieira, que resgata um pouco o Brasil que a gente tem que amar, né? Nós mesmos, assim, a beleza, a riqueza, a delícia que é ser brasileiro, né? Eu acho que falta isso. E dentro dessa luta, é óbvio que está a luta pela soberania da nossa cultura nas telas, nos streams, né, que estão no bolso da gente, qualquer hora do dia ou da noite a gente pode sacar uma tela e assistir e dar dinheiro para quem está produzindo, para quem está distribuindo aquilo. Portanto, é fundamental essa luta, é fundamental que a gente consiga esses 12% no mínimo, né, para a gente conseguir enfim, fazer valer o nosso direito também e não deixar que só a cultura do outro seja vista por a gente, né? Que historicamente isso continue acontecendo, a gente lotando o cinema da Marvel, dos super-heróis estrangeiros, né? E não incentivando, não assistindo, não valorizando o que é nosso. Obrigada, Matheus. Ô, Pablo, eu acho que foi a primeira pessoa com quem eu discuti há pelo menos 10 anos atrás que você já odiava a Netflix, você já falava
assim, de uma maneira, eu nunca me esqueço, o Pablo, a gente antecipou esse debate, ó, há muito tempo. Ele brigava com a Netflix há pelo menos uns 10 anos. A Netflix chegou no Brasil custando R$ 15 em 2011 e o Pablo já ficava bravo, bravíssimo. Eu me lembro, nunca me esqueço disso, eu em Belo Horizonte, sentado, almoçando com o Pablo, e a gente neste debate, eu dizia, mas Pablo, não tem essa possibilidade de ir no stream, a gente conhecer o cinema, de Moçambique, sei lá, do mundo, tá? E o Pablo trazia uma crítica muito feroz a isso. Pablo, eu queria que você reproduzisse um pouco, porque e aí a gente viesse para o PL, porque a classe artística percebeu que tem que fazer um PL, que a gente está nessa briga da regulamentação das plataformas, todas elas, né? A gente está sofrendo horrores, né? Com uma batalha crucial na defesa da democracia. A gente viu o 8 de janeiro, o estrago terrível que são as plataformas das grandes big techs. A gente vê a barbárie que são as plataformas dos aplicativos, sejam eles de entrega de comida, de transporte de passageiros. A gente está vendo agora as IAs chegando, né? E a gente nem fala, a gente nem vai abordar, porque não dá tempo de fazer um programa sobre isso, dos impactos ambientais, por exemplo, que tudo isso consome. A gente não fala do custo de água, que para uma trendzinha de um dia, né? O que ela gera de gasto de água, por exemplo. Não vamos falar nem disso. Mas eu queria ouvir, Pablo, nesse rol que nasce no Vale do Silício, que transforma todo o resto em colônia digital, queria te ouvir um pouco como um cara que ama e protege o cinema como você. Obrigado, querida. Boa tarde a todos, todas. O problema, acho que o problema da Netflix e de outras plataformas de streaming, eles são multifacetados. A gente pode apontar um problema, como, por exemplo, a falta de preservação de memória, porque o que acontece é que cada vez menos filmes, séries são lançados em mídias físicas, DVD, Blu-ray, etc., e ficam em plataforma digital até que eles decidam tirar. E quando tira, você não encontra mais. Então, existe um problema de preservação de memória que as plataformas causam. Um outro problema, aí eu digo de um ponto de vista artístico, é a algoritmização de obras. Eu nem vou falar conteúdo, porque eles só falam conteúdo, é um negócio impressionante. Quando a plataforma de streaming vai falar de cinema, vai falar de filme, vai falar de série, eles falam assim, produção de conteúdo. Eles tratam isso como um produto, eles não tratam como arte. E a algoritmização acaba levando a uma homogeneização da criação artística, né? Porque você permite, entre aspas, certa liberdade criativa para o autor, quando ele está produzindo uma obra, por exemplo, como a Netflix da vida, desde que aquela obra seja atraente para os 4 quadrantes do público. Então, quer dizer, se você está querendo agradar todo mundo, significa que você já perde a personalidade e qualquer coisa de relevante que a obra pudesse dizer. Isso é um outro problema apresentado pelas plataformas. Em terceiro lugar, eu acho que um problema que é óbvio é a exploração que as plataformas fazem, porque elas entraram num buraco da legislação, não só no Brasil, mas no resto do mundo também. Porque, e aí preciso fazer um históricozinho rapidinho, as plataformas de streaming, elas não nasceram como produtoras, elas nasceram como distribuidoras. A Netflix, ela nasceu como uma locadora, né? Ela destruiu a Blockbuster. Com o tempo, a Netflix percebeu que o modelo de negócio dela era muito frágil, porque era todo baseado em produtos dos outros, né? Ela licenciava filmes e séries de outros estúdios. A hora que os estúdios decidissem não licenciar mais, acabava a Netflix. Então a Netflix percebeu que ela tinha que começar a produzir. Quando ela passou a produzir e os outros estúdios perceberam que ela tinha deixado de ser um distribuidor e passou a ser uma competidora, vários estúdios começaram a tirar da Netflix a licença para distribuir seus produtos. Ao mesmo tempo, a Netflix, como ela entrou como produtora, mas era uma mídia que não era legislada antes, porque não existia, não era televisão, não era cinema, ela começou a ter uma série de vantagens, como, por exemplo, não ter que pagar os chamados residuals, pagar direitos de exibição e de reexibição aos atores e autores dos filmes e séries que eles exibiam. Né? Eu acho que um caso muito emblemático, não é brasileiro, mas é um caso emblemático, para você ter uma ideia, que se isso acontece nesse nível com uma série, por exemplo, como Breaking Bad, Breaking Bad é uma série, para mim, é uma das melhores coisas que a televisão norte-americana já produziu.
Breaking Bad ganhou uma sobrevida e ganhou público e ganhou a fama que ganhou quando ela passou a ser exibida na Netflix e virou um fenômeno mundial. E aí, durante a greve dos atores em Hollywood, há pouco tempo, perguntaram para o Aaron Paul, que faz o Jesse na série, quanto que ele tinha recebido pelas exibições do Breaking Bad na Netflix. E ele recebeu zero. Quer dizer, isso dentro de uma indústria, que é uma indústria que tem as classes artísticas, têm certo poder porque tem sindicatos fortes. No estrangeiro, em países, por exemplo, como o Brasil, a Netflix exportou esse modo de exploração do trabalho alheio, que, além de tudo, leva a uma fragilização, digamos assim, da cultura local pelo, pelo afogamento em função de obras de outros países. Você falou do Dorama, por exemplo. Uma coisa que a gente tem que dar crédito, por exemplo, à Coreia do Sul, é que a Coreia do Sul ela pensou a cultura deles de uma maneira industrial para viabilizá-la internacionalmente. Né? O fenômeno dos filmes sul-coreanos e o sucesso dos filmes sul-coreanos no mundo todo, dos doramas e de outros produtos de arte, eles foram planejados cuidadosamente pelo governo sul-coreano através de incentivos à produção e à exportação, à distribuição internacional dessas séries, que é uma coisa que falta, de certa maneira, ao Brasil. Né? A gente fala, por exemplo, e eu falo isso há anos, assim, como o cinema brasileiro, aliás, eu devo falar isso há uns 20 anos, para mim o cinema brasileiro é um dos cinemas mais ricos do mundo. Né? E quem me acompanha já deve ter ouvido falar isso várias vezes, porque não é ufanismo, é verdade. O Brasil é um país, é isso que eu já falei várias vezes, é um país de dimensão continental que a gente produz filme em todos os cantos. Então, você pega, por exemplo, o Agente Secreto, que foi exibido em Cannes, compara com O Último Azul, ou com Hora do Recreio, que são dois filmes brasileiros que foram exibidos em Berlim, ou A Natureza Invisível das Coisas, outro filme brasileiro exibido em Berlim, maravilhoso. Você pega esses 4 filmes, por exemplo, mais eu ainda estou aqui para falar de 5 filmes que fizeram carreira internacional esse ano, esses filmes não têm nada a ver um com o outro. Tematicamente, esteticamente, tem nada a ver um com o outro. E são 5 filmes maravilhosos. O que falta é uma forma de distribuição desses filmes, de levar esses filmes dentro do Brasil para o público. Né? Se o público não tem acesso a esses filmes, vai ter acesso só aos filmes que são produzidos pelas comédias, produzidas pela Globo Filmes, etc. E tal, eles vão ter uma visão muito reduzida do que é o cinema brasileiro. E o cinema brasileiro enfim, é maravilhoso. Ainda Estou Aqui, o sucesso do Ainda Estou Aqui no Oscar, teve esse saldo positivo, eu acho, aqui dentro, que houve um renascimento de interesse do brasileiro pelos filmes brasileiros. Então, depois disso, a gente já teve, por exemplo, Vitória, com a Fernanda Montenegro, Homem com H, que são filmes que talvez não fossem tão vistos quanto estão sendo, quanto foram, se não fosse esse interesse, enfim, pelo Oscar. Mas, enfim, é uma discussão ampla, eu não quero ficar roubando o tempo de todo mundo. Não está roubando, não, porque essa problematização eu digo que faz tempo que você faz e você nem está, né, no campo de quem produz diretamente novela, teatro, etc. E você já problematizava isso, que eu acho que eu achava bem importante. Então, Lu, fica com você agora. Mas eu queria ouvir o Matheus, se o Matheus ainda pudesse ficar um pouquinho mais, Matheus. Não sei se você. Diga lá, só perguntar. Não, eu queria, Matheus, que você falasse um pouquinho da agenda aí dos atores no PL, como é que está o trabalho junto ao Congresso, porque assim, eu sei que tem uma luta aí que tem que ser nacionalizada, que ela tem que ser para além, né, para além da categoria, porque se a gente não transforma isso numa agenda nacional, numa agenda de muitos movimentos, a gente fica muito restrito. Embora a categoria dos atores tenha maior visibilidade, tenha uma rede maior, mais consolidada, etc. As celebridades conseguem isso maior que, por exemplo, os petroleiros ou os trabalhadores de aplicativos, sem sombra de dúvida. Mesmo assim, a arte, com este congresso que a gente tem, que é um congresso muito difícil, também nem sempre é respeitada, é valorizada. Quais são as estratégias
do debate, do diálogo com a própria sociedade para pressionar para a aprovação do PL. Depois eu deixo a Luciana falar um pouco mais, que a gente vai trabalhar mais esse PL para as pessoas entenderem do que ele se trata. Sem dúvida, a Luciana está mais a par do passo a passo do que vem acontecendo, mas é uma luta que está aí, está sendo vista, né? Vídeos vêm sendo produzidos, a Jandira vem lutando da parte dela, existem algumas porcentagens aí no ámbito. Acho que o que tem que ser trabalhado é como está sendo trabalhado lá fora, né? Quer dizer, há tanto tempo, não só na Europa, mas nossos irmãos aqui e tal, quer dizer, o Brasil, um dos mercados mais ricos, né? Tanto para quem consome, quanto para quem produz, quanto para quem investe aqui, e precisa ter o seu espaço e a sua remuneração de acordo, né? Isso é óbvio, né? Eu acho que o que a gente tem muito a nosso favor é como o mundo vem lidando sempre na nossa frente, né? Com essa questão, né? Que vai vindo avassaladoramente, né? Que o Pablo já estava aí com essa visão além do alcance, porque é isso mesmo, porque a gente vai sendo rolo compressado, né? Por essas mil novas formas que vão se criando de explorar o nosso trabalho, né? E nós, enquanto atores, artistas, né, somos uma classe absolutamente desorganizada aqui no Brasil, né? Quando você fala, inclusive, das celebridades, aí vai para um outro lugar ainda mais desorganizado, né? Onde os contratos eram vistos individualmente, aquela coisa, né? Dividir mesmo e tal, para cada um ter o seu e não poder se unir, não poder se... Mas agora eu acho que a gente histórica está vivendo um momento histórico de união por causa justamente dessa forma avassaladora de produzir, de consumir cultura e de explorar a gente, né? E de esquecer da nossa parte, a parte do artístico, né? Da reprodução da imagem, da voz da gente, e a parte da soberania nacional mesmo, a parte, né, de ter número de produtos brasileiros, né? Para falar na linguagem dele, produtos, né? Obras brasileiras à disposição, né? Na vista, na cara do brasileiro. Matheus, eu sei que você está com o tempo bem curtinho. Você quer, antes de ir embora, falar um pouquinho da sua peça que está em São Paulo? Eu agradeço. Convida, claro. Agradeço o espaço, porque há sempre teatro para salvar a gente, né? Que acontece ao vivo e que no meio de um mundo tão tecnológico, né? A gente tem esse lugar do encontro. Eu estou lá muito feliz em São Paulo desde janeiro no Teatro Renaissance com o meu primeiro monólogo, O Figurante. Então convido todo mundo até o final do mês de junho para ir lá assistir. Agradeço muito o espaço, peço desculpa ter que sair, mas acho que a Luciana tem dados muito importantes e as últimas novidades aí nessa luta tão fundamental aí para a gente fincar o pé, né, nessa qualidade toda que o Pablo bem lembrou que a gente tem na nossa arte, no nosso cinema, no nosso audiovisual. Beijo, obrigado pelo espaço e a luta continua. Beijo, Matheus. Vou tentar te ver até o final do mês. Abraço. Venham sim. Tchau, Pablo. Tchau, Lu. Tchau, um abraço. Tchau, obrigada, Matheus. Beijo, tchau. Lu, agora é contigo, amada. Eu quero que você traz para a gente um pouquinho, Lu, quais são as principais características do PL. Porque, assim, eu queria trazer aqui a primeira luta que a gente vai ter no Congresso, que são com as fake news, que a gente tem congressista que a maior qualidade deles são lutar contra nós a partir usando as redes e com fake news, né? Com a única arma que eles têm é espalhar mentira. Tati, bota aí o tweet daquele deputado do PL, que ele adora isso, né? É um PL, é um projeto de lei que sequer é do governo Lula. Começa por aí, né? Pelo nível do acúmulo de mentira. Porque sequer é do PT, o projeto de lei não é do PT, não é do governo Lula, o PL 2331 é do PS
enfim, de um PS da vida. A relatoria acho que é da Fegali, né? Da Jandira Fegali, mas, enfim, não foi o PT que propôs, sequer o governo. E aí não tem absolutamente nada no PL que fale dos youtubers. Nada, nada. Não tem nada que fale de isenção da Globo. E aí vem com essa, tirou não sei de onde que se tira isso, de forçar uma agenda woke no Brasil. Eu não vou ler as bobagens dele, mas assim, ele cria uma série de falácias aqui para quê, gente? Para não taxar Netflix, Amazon Prime, e todas as grandes plataformas de streaming que não deixam um centavo de imposto no Brasil. Isso é o nível do congressista que a gente tem no Brasil, que se diz, né? Essa turma aí se diz patriota. É essa turma que se diz patriota. Então, eu queria começar por aí. Queria que a gente começasse desmascarando esse tipo de sujeito que a gente vai ter que encarar e esse tipo de discurso que a gente tem que encarar. Porque eles adoram destruir qualquer possibilidade de investimento nacional, investimento na cultura nacional, com essa discussão da agenda woke, com censura, com a ideia de censura. Quando você diz que tem que investir na indústria nacional, eles já dizem que é controle, quando o projeto fala em incentivo à indústria local e coisas do gênero. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, Lu, sobre isso, para você Sim. destrinchar o projeto. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para todas as pessoas que nos assistem. Obrigada, Maria Flor, obrigada, Pablo Vilaça, por estarem aqui, por terem me convidado. Essa é uma pauta, é a pauta mais quente hoje em dia no Congresso Nacional, com relação à regulamentação das plataformas de streaming ou à regulamentação do VOD, vídeo sobre demanda, que é quando a gente abre um canal, uma plataforma como a Netflix, por exemplo, a gente pode escolher o que assistir quando quiser, a hora que quiser, diferente da televisão aberta, que tem uma programação fixa. Só explicando um pouco o que é VOD, porque muita gente não sabe. Eu não tinha visto ainda esse. Foi um Twitter? O que foi esse? Foi um Foi post, enfim, um tweet dele, tweet. Eu nem quando, tenho quando o Twitter, eu não. projeto chegou na Câmara. Ah, tá. O discurso, como você falou, o discurso é sempre o mesmo. Eu não vou nem perder meu tempo ali com esse post específico, mas a primeira coisa, acabou de sair um vídeo também da ministra Margarete Menezes falando que não é taxação. Primeira coisa que nós temos que saber isso, né? É assim, toda empresa do audiovisual aqui no Brasil, incluindo as TVs abertas, as TVs fechadas, radiodifusão, elas pagam, elas contribuem com a Condecine, que é a contribuição para a indústria do audiovisual brasileiro, né? Todas. Eu pago o Condecine, por exemplo, e as plataformas internacionais, as plataformas de streaming, não pagam essa contribuição, sendo que em muitas partes do mundo elas pagam. Então, a gente está querendo aqui agora no Brasil seguir um modelo, a referência do que já vem acontecendo no mundo, né? Porque nada mais justo é uma empresa estrangeira que investe aqui no Brasil, que ganha bilhões no Brasil e não contribui com as nossas produções locais, com a produção brasileira. Então, isso não é justo, né? Além disso, causa uma desarmonia, uma grande desvantagem no mercado, né, com relação às TVs abertas e fechadas, com relação às plataformas que acabam dominando, criando um grande monopólio no setor audiovisual. E não só isso, o que acontece quando as plataformas
têm esse poder imenso e não são regulamentadas, né? Não há regularização alguma e elas não contribuem com a cultura local. Elas criam um grande desequilíbrio, uma grande desigualdade em toda a cadeia do audiovisual. O audiovisual é um ecossistema imenso. Primeiro que o audiovisual ele emprega milhões e milhões de pessoas, e ele é responsável, ele tem um PIB hoje em dia maior que a própria indústria automobilística, né? Tem uma questão do desenvolvimento econômico do Brasil absolutamente estratégico, e quando as plataformas detêm esse domínio, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Se a Netflix tem a possibilidade de licenciar um filme, um documentário da Luciana Sérvulo da Cunha, ou um filme do Walter Salles, o que que a Netflix vai decidir, né? Qual o filme que a Netflix vai comprar, vai licenciar, né? A Netflix tem um interesse puramente comercial, tá certo? Então, eu estou falando de uma maneira, assim, mais ampla, eu acho que até para ficar mais fácil para o público que está nos assistindo, o que que acontece, porque esse é um tema bem complexo. Então, a primeira coisa é isso: não é absolutamente justo que qualquer empresa estrangeira que invista num determinado setor em um país não contribui, não paga um tributo para contribuir com aquela área que ela explora dentro do país, né? Isso está claro. Então, esse PL, ele começou no Senado, através do senador Eduardo Gomes, foi votado no Senado e chegou há pouco tempo na Câmara, quando a relatoria ficou com a nossa querida deputada Jandira Fegali. A partir desse momento, o PL do senador Eduardo Gomes saiu do Senado com um percentual de condecine, que a gente chama, de 3%. Muito bem. As entidades que estão trabalhando há pelo menos 2 anos com muito esforço, com muito empenho, as entidades, incluindo sindicatos, associações, movimentos coletivos, produtoras, produtores, enfim, que representam o setor audiovisual, que já estão nessa batalha há muito tempo, me convidaram para iniciar uma campanha para que essa pauta tivesse a visibilidade suficiente para que a gente pudesse fazer uma pressão agora que vai ser votado na Câmara. Pois bem, eu comecei a campanha, nós achamos que a gente teria muita dificuldade de conseguir alguns cineastas, atores e atrizes, porque é uma campanha que expõe muito, né, os profissionais, e os profissionais também dependem dessas plataformas. Muitos trabalham, muitos têm contratos, muitos fazem filmes, séries, né? E eu fiquei muito surpresa quando eu conversei com a Cristina Pereira e o Paulo Betti. A gente achou, falei, não, acho que a gente não vai conseguir quase ninguém para fazer essa campanha. Eu falei, não, vamos com tudo, vamos com força, vamos mobilizar, vamos falar um por um. E, de repente, quando eu vi, estourou, eu consegui 70 cineastas, atrizes e atores de renome nacional para fazer a campanha. E aí eu tinha um problema na mão, que era uma tripa. Eu tinha feito um roteiro para ter um vídeo pequeno, e de repente eu tinha. Como é que eu vou fazer com 70 atrizes, atores e cineastas, né? Para incluir todos eles no vídeo, eu tinha uma tripa imensa. E aí eu fui, então, cortando por clipes, né? Nós já lançamos 5 clipes essa semana, na terça ou na quarta. Quando que o programa vai ao ar, Maria Flor? Quarta. Então, Quarta acho que a gente agora. deve lançar quarta-feira o clipe 6 da campanha, e nas redes sociais a gente está fazendo, todo mundo é voluntário, não há apoio, não há patrocínio, não há. E tem projetado muito essa pauta. A partir do momento que a campanha começou a crescer, o que que aconteceu? Quando a relatora Jandira Fegali começou a escrever o seu relatório, ela jogou para 6%. Então, saiu de 3% do Senado, e com a pressão que foi exercida pelas entidades e pela campanha, a gente conseguiu subir para 6%. Então, hoje em dia, a gente está pedindo 12% 12. de Cine, né?
enquanto que no relatório da deputada está 6%, mas como qualquer negociação, a gente sabe como funciona. Se a gente Tá. chegar pedindo 6%, é um cabo de guerra. As plataformas Uhum. estão pedindo 3%, agora elas caíram para 2% conforme a gente foi crescendo na campanha. E a Ô, gente está. Lu, mas no projeto original eu peguei aqui, a autoria do 2331 de 22 é do Nelsinho Tradi, do Isso, PSD do Mato Grosso do Sul. E isso, aí, desculpa, isso. e ele previa a empresa que tinha faturamento anual acima de 96 milhões pagar até 3% sobre a receita bruta. Para faturamento entre 4,8 milhões até 96 milhões, pagar 1,5 e faturamento inferior a 4,8 milhões, isenção. Era esse o projeto original, né? Então, a Jandira, ela continuou a lógica do escalonamento, né? Uhum, Essa lógica que é baseada no Simples Nacional. Então existem, dependendo do faturamento anual das empresas, elas podem ser isentas ou elas podem pagar 1%, 2%, 3%, chegar até 6%. Então, quando a gente fala de Netflix, Amazon, Disney, a gente está falando de 6%, tá? Mas só para esclarecer, essa questão do percentual geral, digamos assim, ela não é o único ponto a ser debatido, o único ponto importante. É o que acontece depois com esse dinheiro, para onde vai, o que é feito dele. Então, a gente está nessa batalha dura, porque no próprio substitutivo da Jandira, eu queria deixar aqui muito claro que o setor todo apoia o substitutivo da deputada Jandira Fegali. Nós estamos unidos em torno desse substitutivo, mas ele precisa de melhorias, né? uhum, Nós uhum, estamos em constante diálogo com a Jandira, nada está posto ainda no uhum, substitutivo uhum, dela, nós estamos em processo de negociação. Então, é por uhum. isso que a campanha continua pedindo 12%. E quando a gente vai destrinchar esses 12%, no substitutivo da Jandira, como está 60% de possibilidade de desconto que as plataformas podem ter, uma vez que elas decidam investir em pré-licenciamento e licenciamento de filmes de produções independentes brasileiras. Ora, Sim. isso significa o quê? Significa que vai sobrar 40% para o fundo setorial do audiovisual, que é o nosso fundo público, que é quem Uhum, programa, quem constrói as políticas públicas para o audiovisual brasileiro. uhum, Então, o que é que nós queremos? Nós queremos inverter essa lógica. Nós estamos pedindo 70-30, 70% para o fundo setorial audiovisual e 30% para as plataformas. Por quê? Porque nós queremos que a curadoria dos nossos filmes, das nossas séries, fiquem nas nossas mãos e que não sejam entregues para as mãos das empresas estrangeiras. uhum, Então, uhum. esse é um ponto muito importante, né? E fundamental, né? Será que nós vamos entregar a curadoria brasileira para as mãos das plataformas estrangeiras para decidir quem que elas vão licenciar, que filme que elas vão passar? Como eu disse, né? Vai ser um filme da Luciana, um filme de um cineasta jovem que está no norte do Brasil, ou, né, ou de uma cineasta indígena, ou, né, do Walter Salles, do Kleber. É claro que é importante você ter as grandes produtoras, esses filmes que têm produção internacional, mas a diferença da nossa proposta é que, se você alimenta e fortalece o fundo setorial, você está alimentando toda a cadeia brasileira do audiovisual em todas as regiões do Brasil de forma mais igual e menos concentrada. Entendi. Muito bem. O projeto ainda tem a regulamentação e a fiscalização para ficar na mão da Ancine. Isso permanece, né? A Sim, ideia. isso permanece. Desculpe, só um ponto importante que eu esqueci também, que é um ponto da nossa luta muitíssimo importante, que é a questão da proeminência do catálogo. Então, suponhamos que a gente aumente a produção dos filmes e das séries brasileiras, e aí, quando chega
Suponhamos que passe 60%, que a gente não quer que seja 60% na mão das plataformas, nós suponhamos que passe os 60%, de licenciamento e pré-licenciamento, e aí, quando a empresa, então, faz esse investimento direto, tendo esse desconto, e tem um monte de filmes e séries brasileiras, e a gente não acha nas plataformas o produto brasileiro. A gente não acha os nossos filmes e as nossas séries, o nosso conteúdo, enfim, né? Não adianta nada. Então, a gente está pedindo 20% de catálogo, 20% de proeminência, que a gente chama, né? Ou seja, você investe para que as produções possam ser feitas, possam ser realizadas, e você exibe de uma maneira que as pessoas possam ter acesso. Hoje em dia, a gente tem em torno de 8,5%, se eu não me engano. O substitutivo da deputada Jandira fala em 10%. É muito pouco, não vai mudar Muito nada. pouco. Então, a gente vai ter mais obras brasileiras, mas a gente não vai conseguir acessar e encontrá-las na plataforma. Esse é um Na, ponto na, na importante também. União Europeia, acho que é 30%, não é? 30%. É, Eu queria. são Pablo, você tem comparativos em outros países? Luciano e Pablo, para os dois. Tipo, onde já se regulamentou? França já regulamentou, Canadá já regulamentou. Quer falar, Pablo? A questão de cota, isso é histórico. Por exemplo, a indústria alemã, por exemplo, ela se reergueu durante a Primeira Guerra porque eles estabeleceram uma cota altíssima para filmes alemães. O histórico de cota para proteger a indústria nacional, ele é quase tão antigo quanto o cinema, porque desde que o cinema hollywoodiano ele começou a ganhar força internacionalmente, e eles sempre aproveitaram todas as brechas das legislações dos países para poder tomar conta realmente da rede de exibição desses países, é, combater, competir com os filmes hollywoodianos, principalmente em função da produção, da escala dos filmes que eles fazem, sempre foi muito difícil. De novo, isso remonta quase que ao início do próprio cinema. Então, as cotas sempre foram um mecanismo tradicional e muito eficiente para poder preservar. Aqui no Brasil, a gente teve um período, por exemplo, aí falando das cotas nos cinemas, nas telas grandes, que depois foi basicamente anulada, enfim, julgada no início pelo Temer e pelo Bolsonaro. E a gente teve, por exemplo, muitas vezes, filmes brasileiros que estavam indo até bem de bilheteria, mas foram retirados porque as exibidoras tinham acordos, por exemplo, com a Disney para poder colocar Vingadores 7 em 80% das suas salas. Então, tirava um filme brasileiro que estava indo bem, ajudando a formar público, inclusive, para poder colocar um produto estrangeiro obrigado por contrato. Então, se você vê boa parte dos países na Europa, aliás, não só na Europa, no resto do mundo, o sistema de cotas ele é fundamental. E dentro de uma plataforma, a lógica é a mesma, né, de uma plataforma de streaming. Se você não tem, se você deixa isso a cargo da plataforma, eles vão querer, primeiro, investir no que tem simplesmente de mais barato, mais lixo. Né? Isso a gente vê constantemente, eles comprando produções independentes. Algoritmo. É Algo, algoritmo. algoritmo, não, sem dúvida, mas não é só a questão do algoritmo, é porque uma preocupação muito grande das plataformas de streaming é formar catálogo. Porque, como eu falei lá no começo, eles precisam de catálogo para poder competir com os estúdios que têm já catálogos imensos de décadas e décadas de história. Então, eles saem comprando um monte de porcaria simplesmente para poder julgar no catálogo. E aí, como o Luciano apontou, o que acontece muitas vezes é que produções, entre aspas, eu estou fazendo um julgamento artístico, mas eu acho que cabe aqui, legítimas, elas acabam desaparecendo do catálogo. Porque a preocupação da Netflix não é ressaltar o que o Brasil, por exemplo, está produzindo de bacana. O que interessa a Netflix é mostrar para o assinante o tanto de coisa nova que ela está colocando na plataforma todos os dias para poder justificar o preço da assinatura. Né? E isso é uma lógica muito perversa. Gente, quando a gente pensa que o estilo, né, do capital dessas plataformas foi o mesmo, né? Eles entraram custando muito pouco. E aí agora, para além de não ser mais uma coisa baratinha,
o controle que eles criaram para impedir, por exemplo, compartilhamento de senha, sim, potente. Não consegue, as pessoas não conseguem mais nem da mesma casa. Se vai para um outro lugar, se viajar, não consegue usar, eles bloqueiam, né? Você tem que comprar assinatura, tipo, a mais para poder estar usando num outro lugar, enfim. E as pessoas estão tão viciadas nisso que compram mesmo. É uma grana, é muito dinheiro. Então, mais que se justifica pagar um pouco disso para a produção. Não, é absurdo que essas empresas não paguem imposto. É uma coisa É um negócio inacreditável. é inacreditável. E é inacreditável a gente ter, e esse para mim é o debate, a gente ter gente no Congresso que ainda defenda isso. Você sabe por quê, Pro? Você falou do negócio de patriotismo. A pátria desses caras é o chamado mercado. É o que interessa a eles. A direita, a extrema-direita, a pátria é o mercado. Eles não estão interessados no bem comum, no bem social, no enriquecimento da cultura brasileira, da identidade brasileira. Eles estão interessados em aumentar os lucros das empresas particulares que, de alguma maneira, obviamente, retornam o favor, enfim, através de financiamento de campanha e cada vez diminuir mais e enfraquecer o Estado brasileiro. Claro. Sim, e que é possível, inclusive na Netflix. A gente também sabe disso, né? Quando a gente viu, por exemplo, no período da Lava Jato, o que entrava lá com aquela coisa do Padilha, com algumas produções muito específicas. E aí eu queria entrar, acho que nesses últimos 15 minutos que a gente tem, 13 minutos que a gente tem, para a gente falar um pouquinho de política pública, gente, e a diversidade do audiovisual, porque acho que o Pablo trouxe um pouquinho isso no início, e a Luciana também, e eu falei isso no bastidor, o Matheus trouxe a conversa, mas a gente não complementou. Eu trouxe no bastidor aquela fala da Fernanda Montenegro, que ela morria de pena dos estrangeiros que não conheciam Machado de Assis, né? Que não conhecem o Brasil, que eles não conhecem essa grande ilha continental que é o Brasil, porque a gente se basta. A gente é tão rico, é tão incrivelmente maravilhoso, que a gente vira produção cultural para estrangeiro. Todo estrangeiro que vem aqui, inclusive youtubers, né? Que viram influencers na rede, eu sigo vários deles, assim, um francês no Rio de Janeiro, um inglês no Recife, que eles se abrasileiram, eles querem ser deportados para o Brasil, enfim, eles ficam brincando com a nossa cultura do jeito cativante, nos elogiando, tal, porque, óbvio, eles nos amam porque a gente é incrível mesmo, a gente é maravilhoso, a gente é demais. Quando as pessoas nos conhecem, entendem que aqui é demais, a comida é demais, o povo brasileiro é incrível, viver no Brasil é demais. Né? A gente tem lugares incríveis e a gente produz muita coisa bonita, né? Seja no audiovisual, seja na literatura. A gente é um povo muito inteligente, muito criativo. Então, assim, a gente só precisa de dinheiro, a gente só precisa de política pública para as coisas irem para frente. Mesmo com todo o ataque e destruição que a gente teve, olha o que a gente produziu em tão pouco tempo. Né, que foi, o Pablo citou aí vários filmes maravilhosos, né? 2 que a gente ganhou um monte de prêmio. Ele veio de Cannes, eu queria que o Pablo falasse um pouquinho dessa experiência lá, e o que tô louca para ver o novo filme do pernambucano maravilhoso, porque eu adoro esse diretor. Assim, Bacurau, acho que é um dos meus filmes prediletos, assim. Quando eu vi Bacurau, eu fiquei tão impactada, mas tão impactada, que eu falei, caralho, olha o que é isso. A gente é capaz de produzir Bacurau. E o Kleber ele é muito, muito genuíno e muito apaixonado pela cultura brasileira. Então, por exemplo, teve em Cannes uma coisa que eu achei lindíssima, porque tem a cultura do tapete vermelho em Cannes. Quando você vai ter as estreias, as galas dos filmes que estão na competitiva,
é aquilo. Todo filme que está na competitiva vai ter o seu momento no tapete vermelho, em que os carros, as limusines oficiais do festival trazem a equipe, trazem o elenco pela Croisette, que é a avenida em frente ao Palácio, param em frente ao Palácio, o elenco e a equipe desce, passa pelo tapete vermelho, são fotografados, sobe as escadas do Palácio e entra. Todos os filmes fazem isso. A equipe e o elenco do Agente Secreto, em vez de irem de limusine, eles foram eles levaram um grupo foram a pé. Foram a pé, mas levaram um grupo de, meu Deus, já me deu branco, frevo. Maracatu, frevo, E foram dançando pela Croisette até chegar à porta do palácio. Então, assim, foi uma demonstração de brasileiridade da nossa cultura, uma coisa linda. E assim, de Recife e Pernambuco, né? Porque Pernambuco é meu país, né? Assim, se tem. Porque assim. E todo mundo ficou encantadíssimo lá, sabe? Todo mundo ficava. Pernambuco tem a bandeira mais bonita do Brasil, é lindíssima, né? É maravilhosamente bonita. Eles têm essa coisa assim de ter um orgulho danado daquele estado. Né? Eles são muito orgulhosos de serem pernambucanos, serem recifenses, terem o frevo, terem o maracatu, enfim. Então não podia deixar de ser, né? De trazer aquilo muito fortemente. Então, não, e foi lindo, porque assim, eles tiveram que pedir autorização para a organização do festival, porque não é uma coisa que eles fazem. Né? E o festival falou, não, tudo bem, e, assim, ele foi maravilhoso. E o filme é um filme que eu assisti o filme 2 vezes. Eu tô doido para chegar no Brasil para todo mundo poder ver, porque é um filme sensacional. E outra coisa que é importante dizer é que o Kleber, o filme venceu 2 prêmios, que é uma coisa cada vez mais rara em Cannes, vencer mais de um prêmio, que eles tendem a distribuir. Venceu o melhor ator para Wagner Moura, fantástico, e a direção para o Kleber Mendonça, que é outro prêmio importantíssimo. E é importante salientar que o Kleber, parte do discurso do Kleber, do Kleber, foi feito em português. Né? Porque normalmente em festival internacional as pessoas vão ficar ou no inglês, ou no caso de Cannes, em francês. Ele fez questão de falar o português. E são pequenos gestos, mas são gestos importantíssimos. Né? É a representação da nossa cultura lá fora. Deu um orgulho danado. Eu fiquei muito orgulhoso. Flor, você falou, né, da questão da política pública. É incrível a gente ver o que eu senti quando o Ainda Estou Aqui estava, né, concorrendo ao Oscar, e isso está num dos clipes que já foram lançados, né, com a Patrícia Pilar falando. Acho que foi o clipe, acho que foi o último clipe, se eu não me engano, Ô, ou o Lu, penúltimo. me manda o clipe, eu dou para Tati. A Tati bota aqui na gravação e a Agora? gente. Pode ser, Tá. antes da gente concluir, a gente bota o clipe e encerra com ele. Um dos clipes, São pelo 5 menos. clipes, qual que... Não, manda alguns, eu mando para a Tati, ela escolhe e bota. Mas Tá, tá bom. pode mandar depois, pode mandar depois. Mas pode Tá. falar. Então, essa questão é maravilhoso a gente ver, ter presenciado um país ah, onde o cinema virou um campeonato de futebol, né? Como se fosse uma Copa do Mundo. Tinha torcidas, né? Com fitinha verde e amarelo, todo mundo nos bares assistir. O Pablo veio aqui quando a gente fez um programa sobre a gente conversou um pouquinho sobre isso, porque era exatamente essa sensação. Parecia que a gente tinha vivido uma Copa do Mundo e a gente tinha ganhado, né? A Copa. Então isso é maravilhoso, né? Assim, e fora, com um filme que fala sobre a ditadura militar, que é um tema que boa parte do país ainda insiste em não ver e em negar, né? Fora essa questão, não era qualquer filme, né? Então, o potencial de autocura, né? Que a arte pode promover, o potencial que se tem de elevar a autoestima de um povo. Eu nunca me esqueço quando eu fui filmar, fazer um documentário Urros de la Revolução em Cuba, foi o que mais me impressionou em Cuba, que não obstante as pessoas estavam num momento muito difícil, passando fome, enfim,
a autoestima daquele povo é muito impressionante, né? A defesa da sua cultura, a consciência do orgulho, né? Que é o que realmente é, junta, digamos assim, né? Que une toda aquela sociedade. Então, quando a gente fala nessa pauta, e quando a gente fala na construção de políticas públicas em processos coletivos, de baixo para cima, que é o que está acontecendo, né? A Jandira Fegali, eu faço questão de reforçar isso, ela escutou amplamente o setor, ela está escutando, ela se sentou com todas as representações, né? Desde as grandes, médias, a pequenas produtoras, entidades, sindicatos, até a streama, né, os representantes dos plays, das plataformas, enfim. É um processo que mobiliza muito esse potencial que a gente está tendo depois de sofrer 6 anos de desmonte, depois de ter fechado, de termos perdido o Ministério da Cultura, de termos o nosso imaginário invadido todo tipo de discurso de ódio, de machismo, de LGBTfobia. A gente está tendo a possibilidade, através dessa construção dessa política pública de forma coletiva, de nos reconstruir, de fortalecer a nossa democracia. Então, é importante a gente ressaltar que essa pauta, ela não fala só, não é só uma questão tributária, só uma questão de mercado, ela é uma questão de soberania cultural. Quem vai contar e como serão exibidas as nossas histórias, né, de desenvolvimento nacional, de geração de emprego e renda, de disputa de imaginários e de narrativas, de geração de novos imaginários, né? Que é a nossa alma, que é a alma do povo, que é o que sustenta um povo. Então, quando você fala, deu aquele exemplo, né, de fora, dos países africanos e que fala a língua portuguesa e que é mantido através das novelas, que é quando a gente fala de audiovisual, é importante a gente falar que inclui as novelas também, porque às vezes o pessoal só acha que são filmes, que é cinema. Não, né? A gente está falando de novelas, de série, de filmes, né? De tudo que se veicula, né? Através de vídeos, né? A gente está criando o nosso próprio espelho. É que nem na nossa casa. Quando a gente olha no espelho, nós nos vemos, né? Como é que eu tô? Como é que não tô? Nossa, olha como tá o meu cabelo hoje. Olha, hoje eu tô torta. Não, minha sobrancelha é isso. É isso, né? O audiovisual, ele nos espelha, né? Ele é o nosso reflexo. Ele é o reflexo de quem nós somos. E se a gente não se vê nas telas, se a gente não produz, a gente perde a referência da nossa identidade. Então, isso é o aspecto mais bonito, e por isso é tão estratégico, porque quando a gente se vê nas telas, quando a gente produz e vê as nossas histórias, a gente fortalece a nossa autoestima. Quando a gente fortalece a nossa autoestima, não é qualquer discurso de fake news que vai sequestrar o nosso pensamento, a nossa mente e as nossas ações. Por isso que a primeira coisa que a extrema-direita faz quando assume é acabar com o Ministério da Cultura. Por isso que a extrema-direita fica o tempo todo atacando ator e atriz, atacando artista, porque a gente consegue trazer essa vitalidade no centro da nossa sociedade, né? Então, esse é um aspecto que você trouxe que eu acho muito importante de se destacar. Qual é a importância estratégica do nosso audiovisual? Muito bem. Gente, nós chegamos ao final. Eu vou deixar um minutinho aí para o Pablo e para você, Luciana, para a gente se despedir. Adorei nossa conversa. Eu acho que para a classe trabalhadora, eu acho que isso é o grande embate do século XXI. A gente está aí em todas as profissões, gente, em todas as profissões. Está se mudando a forma, a plataformização, né? Não é, a gente está falando de streaming aqui, mas a plataformização hoje ela está fazendo com que o trabalho do professor, o trabalho do bancário, o trabalho do petroleiro, o trabalho de praticamente todas as profissões
têm um impacto profundo, imenso. E a gente precisa refletir sobre eles, precisa regular, né? E precisa olhar esse impacto e rehumanizar, né? Esses espaços, porque daqui a pouco vai sobrar o que para a gente, né? Então, acho que esse é um papo muito importante para esse espaço aqui da revista Fórum, que dedica, né, para o foco, para a classe trabalhadora, para o Fórum Sindical. Um desafio nosso refletir sobre isso, discutir sobre isso, sobre esses impactos e lutar aí com as nossas forças, como é que a gente faz para fazer esses enfrentamentos. Nosso embate hoje nas negociações coletivas tem sido no campo, por exemplo, da educação, tanto as plataformas como o IA. É uma coisa assim, quando você olha, por exemplo, professores e bancários, no negócio, e por incrível que pareça, os primeiros a reagirem a essas duas coisas, né, essas duas grandes transformações no mundo do capital, foi o cinema. A greve dos roteiristas, quando quiseram usar, né, a IA nos roteiros, enfim, e conseguiram, na negociação coletiva, colocar cláusulas importantes, e agora a luta pela regulamentação nas plataformas on demand. Então, é bem bacana assim que a gente possa também, enquanto categoria, fazer essas trocas, né? De lutas, assim, porque a gente está tudo no mesmo barco. Se não se organizar, vai ser tudo engolido. Então, é bacana a gente fazer essas trocas. Pablito, querido, eu sempre posso contar com o Pablo, sempre. Falo, Pablo, você tem que vir para esse debate porque você tem muito a contribuir. Ele sempre está disposto, sempre vem. Já te falei, se me Fro, pedir, eu só faço, uma querida. coisinha. Eu mandei 4 clipes para você, tá? Tá Já. bom, tá bom. A gente pode abrir com um, pode pôr um no meio, pode. Eu converso com a Tati aqui, a gente se organiza. Ótimo. Fala, Pablo. Não, é sempre um prazer conversar com você, conversar com qualquer pessoa que você convida para vir aqui. Eu sei que o papo vai ser bom. Então, eu sempre venho com o maior prazer. Então tá bom, meu querido. Eu te agradeço imensamente. Agradeço também. Lu, último recadinho para a turma. Sim. Seguir a Luciana, seguir a campanha. Como é que a gente segue a campanha? Como é A que a gente campanha está vê? nas redes de vários artistas, inclusive o primeiro clipe a Fernanda Montenegro divulgou. Eu queria divulgar o manifesto. Nós temos um manifesto que nós soltamos o manifesto em menos de 48 horas. A gente conseguiu mais de 1.000 Mais de 1.000 assinaturas, tem mais assinaturas. de 100 nomes de peso. Todos os cineastas da nova, da velha e da nova geração estão com a gente: Rui Guerra, Silvio Tender, Walter Carvalho, Daniel Filho, Denis Carvalho, Murilo Salles, o Carim, todos estão com a gente. A Lúcia Murá, Laís Bodansky, Tata Amaral. Então, o manifesto ele está na página, no site do Petição Pública, com Manifesto pela Regulamentação dos Streamings à Altura do Brasil. Esse é o título, é só colocar lá que vocês encontram, assinar, e toda semana agora, todo dia estão saindo cards de cineastas e artistas, então a gente está com uma campanha forte, vamos até a votação, puxando a corda para cima para a gente conseguir o máximo que a gente possa, e queria terminar ressaltando que essa é uma guerra de todos nós, porque é uma guerra de ocupação narrativa, né? É uma guerra da defesa do nosso imaginário coletivo brasileiro como território democrático. Então, sejamos firmes e fortes, vamos divulgar e participar da campanha. Muito obrigada, Fro, você sempre aí, firme e forte. Pablo Vilaça, foi um prazer, e obrigada por todas as pessoas que estiveram aqui assistindo. Muito bem. Eu vou colocar o link da campanha no resuminho do programa, da thumb do programa, pode ficar tranquilo. Então, gente, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Até semana que vem.
ajudem a divulgar os clipes da campanha, os cards da campanha e a pressionar os deputados para aprovarem, né, o projeto para a gente poder regulamentar as plataformas de streaming. Beijo grande, até semana que vem. Tchau! Tchau! Você sabia que o Brasil é o segundo maior mercado de streaming do mundo? Do mundo? Oh, somos um dos países que mais consomem e também um dos que mais produzem conteúdo audiovisual. Temos uma das indústrias mais criativas e diversas do planeta. Mas, para as plataformas do stream, o Brasil é só lucro, não autoria. Nos vendem como mercado, mas os apagam como criadores. As empresas estrangeiras de audiovisual estão se mobilizando para pagar menos impostos do que nossas empresas que estão no Simples Nacional. Senadores e senadoras, deputados e deputadas, vocês acham isso justo? O que falta é colocar freio no apetite colonial das empresas estrangeiras. O Brasil hoje ele emprega mais no audiovisual do que no turismo. Então a pergunta que não quer calar é essa. E por que o Brasil está nas estatísticas de lucro e não está na tela? Por quê? Hein? Isso não é justo. O Brasil não pode ser apenas um cenário. Merece ser protagonista da sua própria história. Estar nas estatísticas de lucro, mas fora das telas, é ser explorado duas vezes, economicamente e culturalmente. Não é coincidência. É falta de regulação. Quando o nosso cinema some das telas, não é só a arte que perdemos, é a nossa identidade. Senhores e senhoras parlamentares, A gente não quer migalha. a gente quer tela, espaço e investimento. 12%. É o justo. Queremos 12% porque defendemos a nossa soberania cultural. É o mínimo. Então vamos fazer a votação. Tá vendo? 90% são a favor. É. E vocês, parlamentares, podem escolher entre repetir a história de exclusão ou escrever um novo capítulo de soberania. E para você que assiste, nada muda, só melhora. Mais filmes com a sua cara, mais séries com a sua voz, mais Brasil na tela. Sem tela não tem cinema. Sem cinema não tem Brasil. 12%. 12%. Regulação já. Regulação já. O cinema é um território onde a nossa alma coletiva ganha corpo. Eu fico pensando o quanto seria importante mostrar para o mundo a beleza do país que nós vivemos. E mostrar ao Brasil nossos heróis e heroínas, nossas cores, nossos sotaques, sabores. O Brasil não cabe num roteiro importado. Nós precisamos ser donos das nossas histórias. Somos as autoras dos nossos filmes brasileiros. Temos talento, temos diversidade, temos público. Precisamos de uma regulação que valorize nossas produções E garanta, além dos nossos direitos artísticos, investimentos no setor. É justamente isso que os projetos que estão em discussão no Congresso querem corrigir. Exigir que as plataformas invistam pelo menos 12% do que arrecadam no Brasil Em produções brasileiras. Em filmes, em séries e em outros conteúdos feitos aqui. A gente não quer ser uma colônia consumidora de produtos estrangeiros. A gente não quer só consumir cultura de fora. A gente quer produzir, protagonizar, Investir nos nossos talentos. E contar mais ainda nossas próprias histórias. Conteúdo brasileiro não é favor. É direito de quem faz cinema, de quem vive de cinema. É direito para o espectador também. A nossa soberania está em jogo. Não vamos nos entregar. 12% é isso. 12% já. Regulação já. Regulação já. Você
Você que tem uma pequena loja, Você paga imposto. é um comércio, ou trabalha no campo, Paga imposto. você paga todos os impostos. No audiovisual, produtoras de TVs brasileiras também pagam a Condecine, que financia o cinema nacional. Max, Netflix, Amazon, HBO. Disney. Dessas gigantes estrangeiras não pagam. Elas não são obrigadas a contribuir com o setor audiovisual. Nem a investir em conteúdo brasileiro. Ao contrário do resto do mundo, da França, da Alemanha, da Itália, da Coreia. E só a gente paga essa conta. Você acha isso justo? Sem investimento não tem representação. Plataformas, sim. Exploração, não. De regulação, já. 12%, só isso. 12% já. 12%. 12% já. O cinema é o espelho onde uma nação se enxerga inteira. A imagem em movimento é muito mais que arte. É identidade. O cinema é onde o Brasil se vê e se reconhece. A gente se emociona, sonha, ri e chora juntos na mesma tela. Todo mundo junto. Um país que não conta suas histórias perde a memória de si. E memória é um dos bens mais preciosos que a gente tem. A gente adora maratonar séries e ver filmes. Na Netflix, na Prime Video. Max, Disney, HBO, você já reparou como quase não tem produção brasileira nesses catálogos? Tem pouquinho. E, quando tem, É difícil de encontrar. essas empresas ganham muito dinheiro aqui no Brasil. Elas faturam bilhões. Bilhões? Com a gente assistindo. Ganham bilhões, eu mantenho nosso cinema à margem. Por que não estamos nas telas dessas plataformas? Vamos mudar isso. Sem conteúdo nacional, não tem futuro audiovisual. Regulação. Já. 12%. No mínimo. Regulação já. Regulação já. Regulação já. Beijo.